Hi everybody! Eu sou a Ellen Sass, a sua teacher. E o vídeo de hoje vai para você que tem aquele problema em saber qual pronome usar. É his, ou é he, ou é she, ou é her, aquela confusão. Então assiste até o final para você não errar mais. Vamos lá! Bom, gente, o que acontece? São 5 tipos de pronomes, os mais usados que nós temos aí no dia a dia. O primeiro deles é o que conjuga o verbo, o que vem antes do verbo. O verbo é uma ação, né? Você sabe disso. Então, por exemplo, I speak English, she speaks 4 languages, né? Ele vai vir antes do verbo. E um adendo aí, uma coisa que eu quero só enfatizar, é no pronome it, que você não vai esquecer quando que usa o it. Eu fiz um vídeo aí já há bastante tempo, tem um vídeo aí no canal falando como que usa o it. Mas só pra gente relembrar, você usa em dois casos. Ou quando em português não tem sujeito, por exemplo, quando você fala está chovendo. O que tá chovendo? A chuva? Não tem sujeito, né? E em inglês tem que ter o it. Então, it's raining. Você não traduz o it, mas você tem que pôr, né? It's raining. E outro caso é quando você vai falar ele ou ela para algo e não para alguém. Por exemplo, alguém te pergunta, que cor é seu carro? Você vai responder, ele é preto. Ele quem? O carro. Mas não é uma pessoa, é uma coisa. Então você vai dizer it's black. Ele, o carro, é preto. It's black. Ok? Então nesses dois casos aí que você vai usar o pronome it. E é muito importante, isso não é opção não, tá? Tem que pôr. Outra coisa, o segundo tipo de pronome é aquele que vem antes de substantivo. O que é substantivo, teacher? É uma palavra que dá nome aos seres, as coisas, os objetos, os sentimentos, os lugares, né? Por exemplo, substantivo comum, mesa, cadeira, caneta, carro, mala, livro, whatever. Isso é o substantivo comum. E essa coluna de pronomes que vocês estão vendo aí, vem antes de um substantivo. Certo? Então, o clássico, my name is Ellen, your name is, fala o seu name, né? Her name is Mary, o nome dela é Mary. Se fosse para ele, his name is John. Se fosse plural, their names are John and Mary. Eu usei com name porque é uma palavra que todo mundo conhece. Você com certeza conhece. Então você sempre vai usar essa coluna, my, your, his, her, toda essa coluna que você tá vendo aí, antes de um substantivo, ok? O terceiro tipo de pronome é aquele que vai vir depois de um verbo. Verbo é uma ação, né? Que você já sabe. Ou uma preposição. O que é preposição? Aquelas palavras pequenininhas lá que são at, in, for, to, up, down. Esse tipo de palavrinha, né? No, na, em, para. Esse tipo de palavra é preposição. Então, quando vier depois desse tipo de palavra, você vai usar essa coluna aí de pronome que vocês estão vendo. Por exemplo, ó, give him the money. Dê a ele o dinheiro. Se fosse a ela, dê a ela, give her the money. Uma curiosidade aí é que você vai ouvir, numa frase dessa, você vai ouvir, eles vão juntar o verbo, o give, com o him ou her. Então, por exemplo, no caso de give him the money, vai ficar give him the money, sem o H. E se for o her, vai cortar o H também, você vai ouvir give her the money, dê a ela o dinheiro. Mas é claro que é him e é her, certo? Muito bem. Isso vindo depois do verbo.
Se fosse depois de preposição, por exemplo, look at her, olhe para ela. Look at them, olhe para eles, certo? Look at us, olhe para nós. Olha aí o nós. O quarto tipo de pronome é o pronome possessivo, aquele que indica posse. Tal objeto, tal coisa é minha. Por exemplo, this red pen is mine. This red pen is yours. Veja que esse S não é plural. Yours, his, hers, ours, theirs. Isso é para indicar posse. Normalmente o pronome possessivo você usa no final. Mas você pode, por exemplo, começar uma frase com pronome possessivo desde que tenha um contexto antes. Por exemplo, alguém fala assim para você: My mother is a doctor. Né? Minha mãe é médica. Aí você responde: Mine is a teacher. A minha é professora. Né? Então, para você não repetir My mother is a teacher, você só vai dizer Mine is a teacher. Então, quando há esse contexto, você pode começar uma frase com um pronome possessivo, certo? Uma coisa que eu quero destacar também é o seguinte: olha que interessante. Eu tenho no meu pronome possessivo, para ele, his. The car is his. O carro é dele. Mas eu também tenho, naquela coluna anterior que eu te falei, o que vem antes de substantivo, eu também tenho um his. Olha só, compara as duas colunas agora, ó. Eu tenho his name is John, por exemplo, né? Essa coluna que vai vir antes de substantivo. E eu tenho o pronome possessivo que também tem his. The car is his. O carro é dele. Então, veja que eu tenho his nas duas colunas, mas eu vou usar de formas diferentes. Isso também vai acontecer com o her. Por exemplo, eu vou ter o her, que também vem antes de substantivo, como por exemplo, her name is Mary, né? E naquela outra coluna, a que vem depois de verbo e preposição, também eu tenho um her. Look at her. Olhe para ela. Então, eu tenho um her aqui e um her aqui. Vocês estão vendo? Um aqui e um aqui. Só que eu vou usar de formas diferentes. Um vem antes de substantivo e outro vem depois de verbo ou preposição. Mas eu uso cada um na sua situação certa. E o quinto e último tipo de pronome é o pronome reflexivo. Pronome reflexivo é aquele myself, yourself, himself, themselves, né? Então, eu já fiz um vídeo, o vídeo inteirinho é só falando de pronome reflexivo. Então, dá uma olhada no vídeo para você relembrar quando que usa, como que usa, certo? Não é difícil. Então, assiste esse vídeo para você ver esse último tipo de pronome do myself, yourself, ok? E é isso aí, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários e compartilha esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like and I see you next video. Bye bye!